Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma vez, nesse cenário aqui, muito legal, diferentemente do cenário da cidade, aquela loucura, aqueles riscos que você corre por andar em qualquer cidade desse país. Eu tô aqui hoje junto com os pássaros e aqui é um lugar bem tranquilo pra gente conversar sobre a cultura nova da modernidade, que vocês certamente devem conhecer aí uma pessoa na faixa de 15 a 30 anos, esses últimos, os adolescentes tardios, que moram ainda na casa dos pais, que não conseguem se desvincular, que não conseguem adquirir nenhum tipo de responsabilidade para cuidar da própria vida. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E você certamente conhece alguma dessas pessoas, ou da própria família, ou do ambiente de trabalho, ou da faculdade, que você olha e nunca sabe se essa pessoa está realmente bem consigo mesma, com o mundo, com as outras pessoas ao redor, ou se ela está fingindo que está bem, tentando lutar por dentro ali com os próprios demônios, com essa depressão eterna que essa nova cultura, essa nova geração carrega todos os dias. São aquelas pessoas que parece que vão lutar eternamente pelos seus direitos, que elas acham que têm muitos direitos e poucos deveres. Elas não aceitam mais trabalhar de maneira normal, presencial dentro de uma empresa. Elas querem agora ficar em casa, não se esforçar para nada e geralmente odeiam os pais. Olha só, essa semana, esse termo aí utilizado, o woke, essa cultura woke, ou cultura da modernidade, tudo isso ficou bem famoso, foi bastante discutido essa semana por causa do caso do Elon Musk, que teve lá um problema sério com o filho, que falsificou não, na verdade ele omitiu, pediu para o pai assinar um documento, só que omitiu a informação de para que servia aquele documento. E ele, muito inocente, ou talvez por confiar no filho, porque nenhum pai jamais imagina que um filho vai fazer alguma coisa errada ou que vai prejudicar ele de alguma maneira. Então esse filho levou o documento para o pai, para o Elon Musk, e não disse para qual finalidade era. O pai foi, assinou e depois ficou sabendo que tinha assinado uma autorização para a mudança de sexo do filho. Então ele diz aí, numa entrevista, em tom de revolta, de tristeza, de muitos sentimentos ali envolvidos, que o filho dele morreu. O filho que ele tinha, que ele conhecia, morreu, porque agora o filho virou filha. E além disso, enganou o pai, traiu a confiança do pai, por nunca ter dito a verdade do que quais eram as reais intenções dele. Isso aí está mais presente hoje no mundo do que você imagina. Em todas as famílias aí, praticamente, você conhece um caso dessas pessoas que são aí adolescentes de 13, 14 anos, que já são influenciados por escolas liberais, pela cultura, por essa ideologia esquerdista que está tomando conta do mundo inteiro. E aí já querem fazer mudança de sexo, já querem fugir de casa, os pais já não prestam mais, a família já não é mais suficiente, a pessoa agora se sente autossuficiente, ela acha que pode se relacionar com qualquer tipo de pessoa, pode utilizar qualquer tipo de substância, pode viver as experiências que ela desejar. Então, o lema dessa geração aí é bem parecido com todas as outras gerações que se revoltaram também. De tempos em tempos isso acontece. E por que será que isso acontece? Será que a gente está aí presenciando uma transformação na sociedade, uma transição na maneira como a gente lida, como a gente encara a vida, uma transição também, uma mudança nas relações de trabalho? A gente vai ver isso nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma força para o canal crescer e compartilha o vídeo, deixa o like no final, para as pessoas entenderem do que se trata essa cultura woke e que não é uma coisa assim tão revolucionária, tão nova, porque outras gerações já presenciaram coisas bem parecidas. Tem uma coisa que precisa ficar claro em relação às pessoas, aos pais que têm filhos e que podem de alguma maneira ser influenciados pela mídia, pela cultura, pela escola, porque isso aí está presente hoje em todos os lugares. Os pais realmente devem se preocupar com isso, porque, como eu disse aqui, esse lema de liberdade, de igualdade, de luta pelas minorias, das pessoas que se sentem excluídas da sociedade, querem de alguma forma se sentir representadas, isso não é novo. Por exemplo, nos anos 60 teve aí um certo tipo de revolta e as pessoas aderiram à cultura hippie. Então era a mesma coisa, lutavam por liberdade sexual, por liberdade de uso de drogas, eles pediam a liberação das drogas, podiam se relacionar com quem quisessem. Os pais eram aquelas pessoas caretas que só serviam para atrapalhar a vida deles. E a gente teve aí vários problemas conhecidos dessa geração. Depois, nos anos 90, veio aí a revolta grunge, né, do rock lá dos Estados Unidos, que tiveram vários ícones
vários músicos famosos que falavam sobre depressão, melancolia, aquela vida dura, esse mundo, um sentimento de não pertencer ao mundo, de, de você se sentir solitário o tempo inteiro. E a gente também teve várias consequências desse período. Muitos músicos, muitas pessoas famosas perderam a vida e influenciaram muitos adolescentes a fazerem o mesmo. Era um abuso de drogas total e as pessoas não conseguiram lidar com isso. E agora, novamente, como se fosse uma revisitação de todos esses períodos aí que acontecem a cada 20, 30 anos, a gente tem agora essa cultura. Primeiro começou com a luta das minorias, Black Lives Matter, e agora vem esse pessoalzinho da cultura woke que querem fazer todas as pessoas aceitarem o que eles querem impor. Então você não pode mais, por exemplo, ter uma opinião sua que você é um homem, por exemplo, ou que você é uma mulher, ou que você quer educar seus filhos de uma certa maneira. Não. Eles querem impor a cultura deles. E qual é a cultura deles que eles estão exigindo nesse momento? Não querem trabalhar, não querem ter responsabilidade, não querem pressão no ambiente de trabalho. Então, se você confronta as pessoas dessa geração, elas já espanam, já começam a chorar, já acham que você está discriminando. Quantas pessoas você vê aí dentro do ambiente de trabalho que, por exemplo, a pessoa... Vou dar um exemplo aqui, tá? A pessoa é negra, por exemplo, e aí a pessoa vai lá, faz uma coisa errada, não está produzindo, não está dando resultado. Você chega e vai conversar com a pessoa, fala, ó, a gente está com esse probleminha aqui, tivemos uma conversa aqui, você precisa melhorar. Aí a pessoa já vai falar que é muito difícil ser negra nesse país, uma mulher e ainda por cima negra, que as pessoas têm uma discriminação. E a mesma coisa acontece com pessoas obesas ou com pessoas homossexuais. Então elas não aceitam mais ser confrontadas. Elas têm uma mistura de mimo com confusão de não saber exatamente o que elas querem na vida. Porque se você parar para pensar bem, elas são pessoas muito confusas. Elas têm essa luta interna típica de adolescente, de não se sentir pertencente mais ao ambiente familiar da casa dos pais. Tudo é um saco, tudo é chato, o sistema é chato, o trabalho é chato, a escola é chata. Então elas querem curtir, e aí dentro do ambiente de casa elas encontram regras, responsabilidades, e elas não querem lidar com isso, porque tudo isso é um saco. Então elas se encontram nos amigos, no ambiente escolar hoje, que já aderiu também a essa cultura. Então na escola fala que muitas vezes que as crianças precisam ter experiências, que você não precisa mais se identificar com um homem ou com uma mulher, que tudo é tranquilo. Esse método de ensino agora, Paulo Freireano, chega ao cúmulo de nas escolas, muitas escolas particulares ainda por aí, você vê que não há correção de matéria, de quando as crianças escrevem errado, fazem contas erradas. Então, não, tem que deixar a criança fazer do jeito dela, se expressar da maneira que ela acha melhor, se expressar da maneira que ela se sente como ser humano nesse mundo. Então, o ensino tradicional de você formar um cidadão, isso não existe mais. Agora, a moda as pessoas precisam se expressar da melhor maneira que elas conseguirem. Agora, quais são as consequências disso? Essas pessoas não estão preparadas para lidar com as pressões desse mundo, porque o mundo, como todos já sabem, desde que ele foi criado, há milhões de anos atrás, ou há bilhões de anos atrás, desde que o ser humano pisou na Terra, o mundo é um lugar hostil. O mundo é um lugar competitivo ao extremo e fica cada vez mais competitivo. Isso, por um lado, é ruim, porque você precisa muito se preocupar com o futuro do seu filho, de como ele vai estar preparado para lidar com esse ambiente complexo que é o mundo. E por outro lado, para quem está muito ligado no que está acontecendo, que isso é uma moda aí que vai passar, talvez não, talvez sim, talvez a gente tenha que entender esse mundo novo que está surgindo, que as pessoas daqui para frente vão ter cada vez menos diálogo, vão ser cada vez mais agressivas para querer impor a sua personalidade. Por exemplo, no ambiente de trabalho, a gente vê hoje pessoas muito mimadas. Você faz uma reunião hoje com 5 pessoas, com 10 pessoas, não tem mais entendimento. Cada uma tem a sua personalidade forte, que é uma grande desculpa para as pessoas não assumirem que são mimadas. Então, cada um faz uma birrinha aqui, faz uma birrinha ali, e tem reuniões intermináveis dentro das empresas. Gera adultos problemáticos. Você vê muita gente hoje na faixa dos 20, 30 anos que são dependentes de medicamentos controlados, porque as pessoas não sabem lidar com esse tipo de coisa. Então é tudo isso que acaba gerando. E quem está ligado em tudo isso que está acontecendo e não entra nesse tipo de modismo, a pessoa sai na frente. Então, se você for pai ou for mãe e quiser preparar seu filho para esse mundo cada vez mais competitivo, você
seu filho vai ter uma grande vantagem, porque ele vai saber lidar, ele vai ter inteligência emocional para lidar com esse tipo de coisa. E existe um padrão sempre de onde vem essa cultura, essas novas modas. Se você parar para pensar, se você perceber direitinho ali o que acontece, ela sempre vem de países ricos e de filhos de ricos, que são aquelas pessoas que não têm muita responsabilidade, que vem tudo fácil para elas, por exemplo, como o filho do Elon Musk. E aí as pessoas, a única obrigação que tem praticamente ali, ou às vezes nem tem isso, é de estudar. Então a vida para elas é um saco. Elas não precisam se esforçar, não tem tempo de sobra para pensar na vida, e a mente vazia, como já diz o ditado, é a oficina do diabo. Então essas pessoas, elas ficam ali pensando o dia inteiro com o que elas podem se revoltar. Quem está muito próximo, a família. Então a primeira coisa que elas se revoltam é a família. Meus pais fazem parte desse sistema sujo, esse sistema podre. As pessoas não veem os pais, então elas têm na mente que os pais só trabalham, não dão atenção para elas, elas são carentes de atenção. E aí, no ambiente escolar ou com os amigos, se juntam. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem os alunos das federais, que se juntam numa praça para fazer um batuque, depois vão fumar o seu baseado e decidir ali com o que elas vão se revoltar. Então vão se revoltar com os pais, depois vão se revoltar contra o sistema, contra o ambiente de trabalho, contra a educação tradicional, contra a formação de famílias e por aí vai. A gente presenciou na sexta-feira um vexame mundial, que foi a abertura dessa Olimpíada, aonde? Na cidade que é conhecida por ser o berço também muitas vezes desse tipo de coisa, desse tipo de cultura que se alastra pelo mundo. A abertura das Olimpíadas desse ano foi uma vergonha total, porque se você quer se expressar, se você quer ter a sua liberdade de opinião, ok. Mas você não precisa ofender outras pessoas. Eu, por exemplo, eu não posso sair por aí falando eu sou homem e que se dane os homossexuais, que se dane os gays, os bissexuais, os seres não binários. Cada um faz o que quer da vida, cada um se relaciona com quem quer e leva a vida da melhor forma. Agora, quando você tenta impor isso para as outras pessoas de maneira agressiva, de maneira ofensiva, como eles fizeram, por exemplo, zombando da religião católica, que é uma religião aí presente no mundo inteiro e que prega o quê? Prega o amor, prega a família, prega o conservadorismo. E é claro que eles vão atacar esse tipo de coisa porque não vai ter consequência nenhuma. Como disse um youtuber aí famoso também, por que eles não atacaram a religião islâmica, como aconteceu alguns anos atrás aí? Porque eles sabem que vai ter consequência, porque as pessoas adeptas do islamismo, elas matam, elas assassinam em nome de Alá, para quem ofender a religião delas. Então é muito fácil criticar o cristianismo, o catolicismo, atacar as famílias, atacar quem é inofensivo e não vai ter consequência nenhuma. Mas o pior de tudo isso era uma criança no meio. Então as crianças hoje em dia já estão sendo influenciadas por esse tipo de coisa. E os filhinhos de rico, claro, que sempre estão ali na vanguarda. E a Globo se deliciando com tudo isso, falando que Paris está quebrando paradigmas, que está na vanguarda, que está muito à frente do seu tempo. A Globo, que é o antro de perdição aqui do Brasil, que tem tudo de ruim lá dentro, que tem todo mundo sabe das histórias de pessoas que trabalharam lá e saem falando o que acontece dentro daquela emissora. Agora, como eu disse, isso vem de países ricos e de filhos de ricos. Mas por que isso acontece? Porque filhos de pobres, as pessoas que têm menos condições, elas não têm tempo para esse tipo de besteira. Elas estão ocupadas, sabe com o quê? Com o trabalho, com sustentar a casa. Muitas vezes os pais saem para trabalhar, ela tem que fazer serviço doméstico, ela tem que cuidar dos irmãos que estão ali. Então ela não tem tempo para ficar pensando, que porque eu vou me revoltar com a minha família, contra o sistema. Não, ela está preocupada em comer, em se alimentar, em fazer os seus deveres. Então, tem até um outro vídeo que eu vou gravar essa semana falando sobre o perfil do eleitor do PT, que mudou, o perfil do eleitor da direita que mudou, que hoje em dia os eleitores da esquerda e do Lula não são mais aquelas pessoas pobres que dependem de programas sociais. Claro que tem muitas pessoas com esse perfil ainda, mas a maioria são desses adolescentes e dos eternos adolescentes de 30 a 35 anos, os rebeldes sem causa, que são os novos eleitores da esquerda. E os pobres, os mais pobres, que sempre foram identificados com a esquerda, hoje estão enxergando a realidade e partindo para a ideologia da direita, que é a ideologia do trabalho, da responsabilidade, dos valores, da ética, tudo o que a esquerda não tem. Beleza, pessoal? Se você conhece alguém com esse perfil aí de cultura woke, presta atenção, porque você vai ver que é uma coisa assim totalmente sem sentido, sem nexo nenhum. E só muitas vezes serve para encher o saco de quem está querendo trabalhar, de quem está querendo produzir e fazer coisas úteis para o mundo. É só mais uma modinha. Isso
certamente daqui a alguns anos essas pessoas vão ter consequências pelas escolhas, assim como aquele pessoal hippie que se revoltou lá atrás, que não queria trabalhar, que só queria curtir a vida, depois tiveram na idade adulta, começaram a passar muitas dificuldades, tiveram que sair por aí vendendo pulseira no meio da rua. O pessoal da década de 90 também que se revoltou com nada, com uma revolta interna com ela mesma às vezes, também teve consequências. Muitos viraram viciados, muitos perderam casa, perderam trabalho e hoje vivem numa situação muito difícil. São os novos pobres lá dos Estados Unidos. Então, se você é pai, se você é mãe, tome muito cuidado com isso, porque seu filho pode estar sendo influenciado e as consequências depois podem ser muito duras. Beleza, pessoal? Um abraço, tamo junto.